Tarifaço, voltando a falar sobre o tarifaço de Donald Trump e consequências desse tarifaço para o Brasil e o mundo, vamos conversar agora com Evandro Menezes de Carvalho, professor de Direito Global e também articulista do jornal O Povo. Muito boa noite, Evandro. Obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Sempre um prazer imenso recebê-lo aqui. Evandro, a revista britânica The Economist chamou as tarifas recíprocas anunciadas por Donald Trump de Dia da Ruína. Isso numa referência ao termo usado pelo presidente, que chamou a medida de Dia da Libertação. E esse artigo da The Economist diz ainda que o presidente cometeu o erro econômico mais profundo, prejudicial e desnecessário da era moderna. Diz ainda que as afirmações do republicano são um absurdo completo e a compreensão dos detalhes técnicos foi patética. Segundo a revista, não há como evitar o caos que Trump causou na economia, com falas completamente delirantes de volta ao fim do século XIX. Você concorda com isso, com a revista, Evandro? Marcos, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você, discutindo esse tema que tem dominado a pauta do dia de hoje, né? Desde ontem, na verdade, preocupado a vários setores empresariais e do governo. De fato, há uma mudança radical, como a gente tem acompanhado, do governo Trump em sua política comercial, na política dos Estados Unidos, né? Se compararmos com os Estados Unidos do finalzinho ali do século XX, que tinha todo o discurso em defesa do livre comércio, da redução das barreiras tarifárias e não tarifárias, responsável pela promoção, né, da Organização Mundial do Comércio na década de 90. Os Estados Unidos hoje é irreconhecível, um país altamente protecionista, isolacionista, voltado para a defesa dos seus interesses nacionais, mesmo em detrimento não só dos interesses da ordem internacional, da estabilidade do mundo, mas também até contra os interesses dos seus tradicionais aliados. E eu acho que é nesse sentido que a gente pode dizer que é o dia da ruína, porque, do ponto de vista do impacto econômico que pode ter essas medidas, vamos lá, até podemos dar, não vou dizer crédito, né? Mas podemos, de certo modo, aguardar quais serão os efeitos dessas políticas do Trump a longo prazo para os Estados Unidos. Ah, para muitos analistas, de fato, são medidas trágicas, né? Porque você tem uma situação em que o déficit dos Estados Unidos é na ordem de trilhões de dólares, né? Quer dizer, se gasta muito e se produz pouco, né? E a população não tem uma poupança muito relevante, fica dependendo, portanto, do governo. Então, acho que esse conjunto, né, do retrato da economia interna e, ao mesmo tempo, essa atitude que provoca uma erosão da credibilidade dos Estados Unidos do mundo, como um país que defende o sistema multilateral do comércio, então isso torna-se uma página do passado, poderá ter efeitos negativos a médio e longo prazo sobre o próprio país e o povo norte-americano. E, Evandro, dá para dizer que estamos diante de uma mudança no regime econômico, comercial e político internacional? Assim, é um ponto de não retorno, dá para dizer isso? Provavelmente estamos, de fato, num processo de transformação, né, do sistema internacional e até mesmo da ordem internacional, ou seja, do conjunto de valores, normas, práticas, diplomáticas, inclusive, que sustentaram até então essa ordem internacional que se consolida após a Segunda Guerra Mundial, né? E há uma inversão de polos. Se antes tínhamos a China como um país protecionista, e os Estados Unidos como país defensor do livre comércio, agora estamos assistindo exatamente o contrário. É um país como a China, a segunda maior economia do mundo, que ameaça o trono dos Estados Unidos nesta posição de maior economia do mundo, assumindo uma postura em defesa do livre comércio, das organizações internacionais, do multilateralismo, e os Estados Unidos assumindo a postura, portanto, de um país altamente protecionista. E tem um detalhe também importante, que essas políticas protecionistas do Trump, desde o seu primeiro mandato, isso já era visível. De um lado, elas têm um foco muito voltado para a solução na,
na intenção dele, por assim dizer, a gente poderia admitir, né, de resolver problemas econômicos internos, no esforço talvez dele de gerar empregos, etc. Mas também a gente percebe que essas políticas protecionistas dele muitas vezes são misturadas com preocupações da defesa nacional, né? Ele mistura assuntos de comércio com assuntos de defesa nacional. E, na verdade, esse binômio é um binômio complexo que, por exemplo, não tem sido regulado nem tratado no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Isso reflete um pouco o contexto internacional atual, né, onde não se pode apenas pensar no comércio por si só, mas essas preocupações de segurança e defesa nacional têm cada vez mais ocupado um espaço na agenda dos governantes. Evandro, você falou agora da China e eu estava dizendo para você há pouco aí em troca de mensagem, vamos marcar um dia um papo aqui para a gente falar de novo só sobre a China, né? Para quem não sabe, Evandro é autor do livro China, Tradição e Modernidade na Governança do País. Um livro elogiadíssimo, né? A gente viu agora pelo Elias Jabbour, que eu considero o melhor livro já escrito em língua portuguesa sobre a China. Então merece muito a gente conversar sobre isso. Mas fica para um outro dia para a gente mergulhar nesse assunto. Parabéns pelo livro. Evandro, Muito obrigado, Manuel. esse anúncio de taxar o Brasil em 10%, né, que é o percentual mais baixo desse pacote Donald Trump, né? Você diria que foi menos pior do que se imaginava e ainda há possibilidade de negociação Brasil-Estados Unidos sobre isso? Nesse primeiro momento, poderíamos dizer que sim, que foi menos pior se a gente compara, claro, com o percentual estabelecido pelo Trump para os outros países, inclusive, mais uma vez, reforço, países que são tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, né? A gente viu a tarifa que ele impôs ao Japão, aos países da União Europeia. Então, nesse sentido, o Brasil, nesse primeiro momento, não sofreu aí um percentual que a gente poderia dizer de um tarifaço, né? Então, podemos dizer que, enfim, é um sinal, no atual cenário, é positivo. Porém, Marcos, eu acho importante a gente pontuar duas coisas. A primeira delas é o seguinte, é que é preciso analisar cada situação de cada país em função do seu contexto, né? O Brasil já tem uma balança comercial deficitária com os Estados Unidos naturalmente, quando a gente pensa, quando compara o percentual estabelecido para o Brasil com o percentual estabelecido para outros países, há uma questão importante aí que é saber como está a balança comercial também de cada um desses países, né? Então, é, é, olhando apenas aquela tabela se tem um retrato, mas é preciso depois analisar com lupa, né, os impactos dessa tarifa em relação a determinados setores no Brasil. Eu me pergunto muito o seguinte, sabe, Marcos, se eu tenho visto muitos analistas dizerem que não é momento para o Brasil pensar em reciprocidade ou retaliação. Eu acho que até aí tudo bem, não é o momento para agora, né? Mas eu me questiono o que alguns desses analistas diriam se, por exemplo, a tarifa imposta pelo Donald Trump fosse de 30%, 25%, 35%? Iriam defender, então, que o Brasil adotasse a reciprocidade, adotasse a retaliação, ou iam novamente dizer, não, não vamos fazer nada, porque senão vai piorar mais ainda, entendeu? Então, existe um componente aí que a gente precisa identificar, né? Se defende que o Brasil não adote nenhuma postura de reciprocidade porque tem receio da reação do Donald Trump, e aí provavelmente essas pessoas vão defender que o Brasil não adote nenhuma postura de reciprocidade ou retaliação em nenhum cenário, mesmo se o Trump aumentar em 30% essa tarifa, né? Ou se estamos falando de estratégias muito bem pensadas. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil precisa sim desenhar cenários, né? Agora, nesta retaliação, a expressão mais objetiva que eu posso utilizar agora sobre isso, o Brasil precisa saber bem aonde deve ser feita, qual setor, qual é a medida para, na verdade, provocar o governo Trump a voltar à mesa de negociação, né? Então não é no sentido de vamos ver quem vai tarifar mais o outro, né? Tão somente, né? Mas enfim, são medidas pontuais que poderia ser analisada em função de setores nos Estados Unidos, dependentes de determinadas importações de produtos brasileiros, que, na iminência de serem taxados, vão fazer pressão no governo Trump para que, de fato, tente dialogar com o Brasil. Nesse ponto, é importante também que as empresas brasileiras e estadunidenses envolvidas nessa relação comercial
internacional entre elas, procurem também estreitar o diálogo, não só o governo, mas também, eu acho, o setor empresarial. Ou seja, recorrendo ainda à diplomacia, né? Evandro, e essa taxa de 10% estimula o Brasil a ocupar mercados mais afetados? Eu acredito que essa medida do Trump, em geral, terá como consequência essa busca de novos mercados por todos os países afetados, né? Então, vai gerar oportunidades, vai gerar desafios para todos os países, e o Brasil, obviamente, tem que ficar atento quais são essas oportunidades que podem gerar para o Brasil nos Estados Unidos, em função de determinados setores que ficam com maior dificuldade de importar produtos de países da Ásia ou da Europa. Isso pode abrir o mercado para o Brasil, mas também o próprio setor produtivo brasileiro explorar novos mercados internacionais, não só aquele mercado consumidor nos Estados Unidos. Então, e na verdade, esse já é um cenário que já foi identificado por todos desde o período da pandemia, né? A necessidade de diversificação de parcerias em função de situações internacionais imprevistas. Eu acho que essa do Donald Trump é uma delas, né, que vai, de fato, induzir os países a terem que buscar alternativas. E, nesse sentido, a médio e longo prazo, isso pode ser pode ter um efeito muito negativo para os Estados Unidos. Ok. Evandro Menezes de Carvalho, te agradecer muito aqui sua atenção, seu tempo, sempre um prazer enorme conversar com você e combinado, hein? Próxima vez aqui que a gente te receber aqui no programa, vamos falar sobre a China, só tem que acabar de ler o livro primeiro, depois a gente Te agradeço bastante e concordo com você. Você falou do Elias Jabbour, um grande estudioso da China e autor também de um best-seller, né? Então, também não, acho que é autor do único best-seller, né, sobre socialismo na China, né? Então, ele fez essa gentileza de gravar o vídeo, fico muito contente. O livro dele é China, o Socialismo do Século XXI. Do século XXI, exatamente. Esse eu li também, muito bacana. Evandro, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, saúde, paz e até breve, assim espero. Valeu. Até, obrigado.